Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário e apresentador desse programa. Hoje a gente vai conversar com a Sara a respeito de responsabilidade técnica, né, principalmente na área de alimentos. Deixar você se apresentar. Então, meu nome é Sara Trefilho, eu sou médica veterinária formada pela UF, eu tenho MBA em varejo pela Universidade de São Paulo e atualmente eu respondo como responsável técnica por 2 empresas de alimentos aqui do Rio de Janeiro e tenho a minha empresa de consultoria em registro de estabelecimento e controle da qualidade, atendo tanto o Rio quanto outros estados de forma remota. E como é que você foi parar na área de alimentos? Então, foi um desespero, na verdade. Chegando perto de me formar, eu queria seguir a área acadêmica. E aí eu fazia pesquisa em parasitologia, eu gostava muito, mas, enfim, a bolsa de mestrado na época, acho que até hoje, né, não estava lá aquelas coisas. E aí eu falei assim, cara, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ir para alguma área que me dê um retorno financeiro rápido, eu tinha essa urgência na minha vida. E aí eu enxerguei na área de alimentos uma oportunidade, porque eu via poucos profissionais atuando e eu via a questão da prestação de serviço de consultoria. Então, eu comecei a estudar sobre essa área, isso foi bem assim, no 10º período. Aí eu troquei de orientador, que eu era orientada pela professora de parasitologia, né, a faculdade toda. Troquei de orientador para a área de tecnologia, e aí eu consegui meu estágio supervisionado e dali eu segui na área de consultoria. E é uma área que a gente vê, apesar de ser uma área extremamente importante dentro da veterinária, é uma área que a gente vê pouca gente interessada. Porque acho que as pessoas entram na própria veterinária com a ideia de ir para o mercado pet, de trabalhar. Eu mesma entrei com esse intuito. Eu sabia que o veterinário atuava na área de alimentos porque eu tinha visto a grade curricular antes de entrar, mas eu não... Era muito longe do meu imaginário a minha vida hoje profissional, sabe? Como médica veterinária. Então, eu muito isso também, as pessoas entram muito para ter contato com o animal, não para lidar com as burocracias da área regulatória. Então, acho que é por isso que tem esse movimento, sabe? É uma área realmente muito vazia de profissional. E é uma área extremamente importante, né? Sim, para a saúde pública, principalmente para a saúde humana, a gente que está ali com uma barreira de prevenção das doenças, né? Que vem do animal através do alimento para a gente, ser humano. Então, é muito importante. E você viu alguma dificuldade no começo? Olha, as maiores dificuldades eu acho que tiveram mais a ver com a questão de eu ter me formado muito jovem. Então, assim, eu me formei com 22 anos. Aí, entrar no mercado muito jovem, um mercado muito masculino, a indústria de alimentos é muito antiga. Então, acho que essa foi a maior dificuldade. Não que foi um impeditivo, não foi porque eu estou aqui. Mas, com certeza, essa é a maior dificuldade, você aprender a lidar com pessoas, porque a área de qualidade e controle de qualidade de alimentos é você lidar com pessoas o tempo todo. Se você não sabe gerir uma equipe, gerir as pessoas, passar a informação da forma correta, a gente que é muito técnico tem uma tendência a usar o tecniquez, sabe? Só que a gente está lidando dentro da indústria com pessoas muito simples, que muitas vezes nem o ensino médio tem. Então, a gente precisa pegar aquela informação complexa, traduzir para aquela pessoa, para a gente conseguir ter o resultado que a gente quer, sabe? Então, acho que essa é a maior dificuldade, é lidar com pessoas, aprender a se comunicar, e eu encontrei essa dificuldade porque eu me formei muito jovem. Então, acho que até os homens, assim, da produção, aquele espião, levar a sério os açougueiros com o facão, levar o que eu levava a sério, o que eu falava a sério, foi uma dificuldade, mas foi bem tranquilo. Depois de um tempo, a gente pega o jeito. E acaba que, dependendo de onde você tá, tem muito vício também, né? Faz assim que dá certo, faz assim que não dá certo. Até implementar tudo é complicado, né? Sempre fiz assim. Sim, tem muito isso. Sempre fiz assim, nunca morri, nunca aconteceu nada. Mas na minha casa eu faço assim. Então, isso também é uma questão. E você já foi direto para a indústria grande? Não. Na verdade, até hoje eu prefiro trabalhar com médias empresas, pequenas e médias empresas.
Então, o meu foco da minha consultoria são os pequenos produtores, os produtores que trabalham mais de forma artesanal, entendeu? Então, auxilia essas empresas a se regulamentar. Porque por mais que ele seja artesanal e ele seja pequeno, o alimento dele tem um risco. Então, ele precisa se regularizar. Se não me falha a memória, tem o selo, né, de produtor artesanal. Tem. O selo arte. Assim, o selo arte, na verdade, ele já está uma nebulosidade. Acho que para todos os profissionais da área. Os produtores pequenos e médios, eles tendem a ir mais para o serviço de inspeção do município, serviço de inspeção municipal, que é o SIM, ou para o serviço de inspeção estadual, que é do estado, porque tem algumas cidades que não têm serviço de inspeção do município. Aí acaba que o CIF é mais uma opção para empresas que já estão com caixa maior, né? E esses pequenos produtores são mais difíceis de entender o que você quer? Na verdade, o que você quer não, o que precisa ser modificado? Então, assim, o que eu enxergo, né? Até eu falo muito isso no meu Instagram. Quando você vende um serviço de consultoria de registro para um pequeno produtor, ele geralmente é um cara que está muito consciente do problema que ele tem. Porque ele não consegue vender o produto dele para um mercado, por exemplo. Um mercado que tem um nome. O mercado que tem nome, ele nunca vai aceitar um produto, vou colocar aqui bem entre aspas, tá? Fundo de quintal, assim. Sim. Nunca vai aceitar, ele nunca vai se colocar em risco a marca dele por um produto que ele nem sabe se vai girar tanto assim. Então, o cara ele encontra um certo impedimento de crescer a empresa dele se ele não se legaliza. Então, quando você já chega para ele falando que você faz o registro, ele geralmente tem muito interesse, porque não só a questão da qualidade do alimento, mas até aumento e crescimento da expansão do negócio dele. Porque ele consegue vender para restaurante, para mercado, que antes ele não conseguia. Ou então, se ele vende, às vezes aquele mercado foi fiscalizado, a vigilância chegou lá e jogou fora o produto dele. Então, ele acabou se queimando com o mercado. Entendeu? Então acaba que tem uma aceitação legal, sim, você começar esse processo. Na verdade, você auxilia nesse início do processo de regularização, na verdade, né? Isso. Eu faço toda a parte da regularização, só que depois o médico veterinário ele tem que assinar como responsável técnico, porque não existe o selo de inspeção, não existe uma fábrica a ser inspecionada e ela não tem um responsável técnico. Então, os profissionais que atuam nessa área, eles fazem o processo de regularização da fábrica e depois ou eles ou indicam outro profissional para poder fazer a assinatura e acompanhar aquela produção. E assim, é bom a gente deixar bastante claro que esse responsável técnico que vai ficar lá é o cara que vai precisar manter aquilo ali direitinho. Porque senão quem responde é ele. Exatamente. E assim, isso é muito complicado, né? Porque a profissão, ela ficou muito manchada daquele, porque o responsável técnico faz o que ele só assina. Só que, na verdade, você tem uma responsabilidade absurda sobre aquela empresa, tanto sanitária quanto ambiental. Então, qualquer notificação, se for visto que você foi negligente ou conivente, você responde aquilo ali. Então, é muito importante o responsável técnico estar presente, fazer visitas recorrentes, treinar a equipe, documentar tudo. Quando a gente fala treinamento, as pessoas pensam naquela coisa de, bota um slidezinho ali e treina a equipe, faz uma dinâmicazinha de lavar as mãos. Treinamento também é um respaldo. Então, assim, se você faz uma lista de presença, colocando, eu orientei fulano, a fazer assim, e ele assina, o seu treinamento se torna um respaldo de que você orientou, porque muitos responsáveis técnicos não estão na empresa todos os dias, porque não são exclusivos, e não é obrigatório ser exclusivo. Sim. Então, é importante você ter isso, você se munir de provas que você está orientando a empresa a fazer o certo. Porque, como eu falei, né, é ele quem vai responder, ele é quem vai... se der BO ali, o problema é dele, né? Exatamente, é complicado, é bem complicado. E a gente vê que tem profissionais que não têm essa consciência. Cara, e é uma responsabilidade muito grande. Sim,
Muito, muito. Porque a gente lida com vida, né? Com saúde. É saúde pública. Assim, existem pessoas que morrem de fato depois de consumir um alimento Sim. contaminado. A gente precisa entender a importância do nosso trabalho e se valorizar por isso, né? Uhum. Cobrar o justo. O conselho ele coloca lá uma tabela de honorários mínimos. A gente precisa seguir isso enquanto classe, enquanto profissão. Sim, Porque se até. você cobra R$ 500 um saco de ração, fica difícil, né? E não tem como você executar um trabalho dessa complexidade por tão pouco. Então, É porque realmente não dá. e é muito detalhe, né? Sim, sim, são muitos detalhes. Você tem que olhar a instalação da fábrica, você tem que treinar as pessoas, o comportamento das pessoas, você tem que entender de produto também. Então, são várias camadas ali dentro da empresa que você precisa entender. Instalações não muda tanto assim de uma empresa para outra. É claro, vai mudar o fluxo ali, não, você não vai ter a mesma Uhum. instalação com a fábrica de queijo, a mesma instalação com a fábrica de salame, é completamente diferente. Mas, assim, os detalhes, o que você vai olhar é bem parecido. Mas a questão de produto você também precisa entender a dinâmica daquele produto. Porque, por exemplo, você trabalha com produtos maturados, você não entende temperatura de maturação de um produto, você não entende o que são os fungos que você coloca ali no salame, quanto que você tem que colocar, você vai produzir um produto estragado. Porque o salame ele está ali, né, na maturação durante 90 dias, então não tem como, se você não entender da tecnologia daquele produto, você vai vender um produto estragado. E eu vejo que até durante a faculdade, essa parte de tecnologia de carne derivada, tecnologia de leite derivado, os alunos meio que levam. Ah, deixa pra lá. É, Faz no. Como os outros faz porque é obrigatório. E não sabe que tem essa extrema importância no final, como você falou, uma preocupação de saúde pública. sim, sim. Foi o que eu falei no início, né? Eu sinto que os alunos eles vão muito com essa questão do mercado pet, assim, sem problema nenhum, mas eu sinto também que as pessoas, até no ensino médio, por exemplo, elas não sabem que o veterinário faz esse tipo de coisa. Então, acho que né, a pessoa que ela quer trabalhar com isso, ela às vezes até vai para uma engenharia de alimentos, ela vai para uma nutrição, porque ela vê mais sentido ir para essas carreiras. Só que, na verdade, existem áreas de alimentos que é exclusivo nosso. Sim. O engenheiro de alimentos ele não pode assinar como RT em abatedouro, por exemplo. Ele não pode trabalhar para abate, só a gente. Então, acaba que até o aluno, quando ele está lá no ensino médio, ele está escolhendo a graduação dele, o aluno que se interessa por esse mercado, ele não opta pela veterinária. Não. Ele não sabe que o veterinário pode atuar nessa área. Então, acho que o problema está mais embaixo, acho que não está só na entrada da faculdade. Está na falta de consciência das pessoas, desde sempre, né, desde a educação infantil, de que o veterinário pode atuar nesse mercado. Eu vejo uma grande questão também que é como você falou, tem-se muito a visão da veterinária como aquele que vai cuidar de cão, um gato, ou no máximo de uma fazenda, produção e tudo. E a veterinária tem um leque de opções muito grande. E aí eu acho que falta um pouco também do próprio conselho divulgar todas essas áreas, né? Sim, Para sim. trazer exatamente essa informação, ó, o veterinário tá ali em várias áreas importantes. Sim, sim, com certeza. É isso, eu acho que vem muito da questão da educação de base, porque não adianta fazer um post no Instagram falando que o veterinário atua nessa, não é suficiente, tem que utilizar meio de comunicação convencional, entrar dentro das escolas, porque é dali que você vai começar a germinar essa árvore, né? A regar essa árvore. Porque nem as crianças não usam o Instagram, muitas crianças não usam o Instagram, adolescentes, enfim, não tem, as pessoas não têm esse acesso. Então, esse meio de divulgação, ele tinha que usar outros canais para as pessoas poderem saber. Eu mesmo não entrei na veterinária com esse intuito, como eu te falei, foi
um ato de bravura e desespero do 10º período. Eu também, né? A minha faculdade, a metade foi toda voltada para a área de produção. Porque meu tio tinha fazenda, minha ideia era trabalhar na fazenda. Aí da Legal. metade pro final é que aí eu resolvi trabalhar com clínica de pequenos. Cara, foi um movimento inverso, né? Porque eu vivi muito na fazenda com meu tio. Então a minha ideia era essa. E aí depois é que eu fui vendo. E aí, como eu acho que realmente é o oposto do que a grande maioria entra, né? Sim, com certeza. E assim, é que você ainda é de Brasília, né? Uhum, sou. Aqui não. Oi? Eu sou daqui de Brasília, nascido e criado aqui. Então, aqui no Rio não tem muito essa característica rural. Então, até você ver que eu falei o tempo todo mercado pet, mercado pet, mercado pet, porque realmente aqui é muito urbano. É. Então, não tem muito. As pessoas, por exemplo, na UF, que foi a faculdade que eu entrei, não me lembro de uma pessoa da minha turma que queria trabalhar com grandes, por exemplo. Eu vi muito ramificado ali pesquisa, silvestre e pequenos animais. Era isso que você via ali. Alimento era uma pessoa ou outra, mas ainda assim pessoas que sentiram muita dificuldade de entrar no mercado. Então, assim, eu tenho colegas que optaram pela área de alimentos, mas acabaram indo mais para a parte de pesquisa do que para o mercado de trabalho. Ainda é um mercado muito fechado? Olha, eu não acho, porque as pessoas, quando elas pensam na área de alimentos, elas pensam muito nas empresas grandes. Uhum. Eu vou entrar numa empresa grande como CLT e tal, fazer uma carreira ali. E, na verdade, se você entra como um prestador de serviço, né, como eu, você, na verdade, você vende serviço, né? Você é uma empresa que vende serviço, como você contrata uma pessoa para consertar o ar-condicionado da sua casa, né? É um prestador de serviço que está indo lá. Então, da mesma forma que você encontra um prestador de serviço através de uma rede social, de um Google, que você está precisando, né, para sanar alguma dor que você tem, aquele restaurante, aquele produtor, ele também vai procurar o profissional quando ele tiver com algum problema. Uhum. Sabe? Se você está ali buscando, se mostrando, se divulgando, você acaba sendo buscado, né? Você acaba fazendo um nome ali na cidade. Então, você não depende de uma contratação. Então, eu não acho uma área fechada por conta disso. Uhum. Dessa forma de você se inserir no mercado como um PJ, sabe? Não falando que na CLT seria impossível você entrar numa grande empresa, mas geralmente você passa ali por uma avaliação de currículo, né? Você tem que ter ali alguns atributos que eles consideram importantes, até uma experiência prévia. Então acaba sendo um pouco mais complicado por conta disso, mas também não é impossível. E para a área de consultoria, como é que você resolveu começar? Como começar? Então, os meus pais, eles são empreendedores, eles sempre tiveram empresa. Uhum. E aí eu vi a área de consultoria, na verdade, foi muito interessante, porque eu sabia que era alimentos que eu tinha que ir, e aí eu participei de um processo seletivo para uma empresa de São Paulo, eu fui até a última etapa, eu não passei. E eu não passei porque eu penso nessa entrevista dessa empresa, eu falei, meu Deus, cara, o que você falou? Porque eu não estudei nada sobre a empresa antes. E aí eu descobri o que era consultoria na entrevista dessa empresa. Então, assim, foi um mico. Só que foi ali que eu descobri o que era consultoria. E eu comecei a pesquisar sobre isso. E aí eu mostrei para os meus pais, né? Eu falei, aqui, prestação de serviço. E eles falaram, vai, é isso aí. Você vai vender seu serviço, você vai se qualificar e vai nesse mercado. Então, foi assim, entendeu? Que eu comecei. Eu fiz uma entrevista que deu errado, que me deu a direção. E aí eu entrei no mercado como autônoma mesmo. E foi complicado as primeiras? Até começar a Então, gatilhar? Ou... é complicado, assim. Eu fiz o meu estágio supervisionado num supermercado. Então, eu acho que isso me ajudou a ter mais confiança. Eu fiz 3 meses de estágio, que foi é o tempo de supervisionado, mais ou menos, né?
E aí isso me ajudou a ter confiança para poder abordar as empresas e fazer o serviço. Mas, assim, foi bem complicado no começo, várias noites chorando, aquela coisa meio, meu Deus, eu não vou conseguir fazer. Meu Deus, como é que eu vou lidar com a fiscalização? Como é que eu vou falar com o fiscal? Como é que eu vou passar por uma fiscalização? Então, assim, foi muito difícil. Mas depois você vai se acostumando, você vai conhecendo as pessoas também. Acho que isso ajuda. Você vai conhecendo o fiscal, você vê que ele não é nenhum bicho-papão, que ele é um profissional como você. Eu acho que o que pega é exatamente a questão da fiscalização. É que por mais que você esteja ali tudo certinho, fica sempre a dúvida do que o fiscal vai achar. Não é? Porque assim, a gente vê que tem. Assim, a legislação é uma só, né? Ela está ali. Só que existe uma interpretação profissional também. Do que é mais importante, menos importante, do que às vezes os profissionais eles têm julgamentos diferentes, isso é normal em qualquer área. Então, mesmo que você saiba, que você entenda, que você domine, que você aplique aquilo ali, muitas vezes o fiscal ele vai interpretar de uma forma diferente de você. Assim, depois de um tempo, acho que você vai conhecendo os fiscais, eles vão conhecendo também a sua forma de trabalhar, fica mais fluido. Porque você vai conhecendo o órgão, você vai entendendo as demandas que aquele órgão está te passando, as demandas que aquele órgão está pedindo. E, às vezes, as demandas do órgão mudam. Acontece também, uma hora o órgão estava aceitando X, outra hora ele está aceitando Y, porque ele viu que antes não estava dando certo e está tudo bem. Eu acho que ter essa troca com os fiscais e com órgãos de fiscalização também é muito importante. Você entender o que eles estão cobrando, que aí você evita esse tipo de problema. Esse tipo de medo. Eu não sei se está tudo certo e tudo mais. Se você tiver um contato constante com eles, consegue mitigar bastante isso, sabe? E a consultoria você faz ela tanto presencial quanto de forma online. E tem algum estado que é mais complicado? Não, assim, os serviços de prestação estaduais, geralmente, eles têm um padrão. Assim, eu nunca percebi esse estado foi muito mais difícil do que esses, eu nunca percebi isso, não. Eu percebo de esfera para esfera. Então, assim, do município para o estado e do estado para o federal. Aí sim. Mas entre estados, assim, não. E existe alguma que apresentou mais resistência em mudar? O que apresentou mais resistência? Se alguma dessas empresas já apresentou mais resistência em aceitar... Porque, assim, dependendo... eu vejo muito, por exemplo, aqui próximo na região, você tem aquele pequeno produtor de queijo, por exemplo. Ele está acostumado a fazer daquele jeito a vida toda. Aí resolve que tem que se regularizar para poder... E aí esses mais antigos devem apresentar uma resistência maior em implementar essas mudanças, não? Com certeza. Assim, no produtor eu nem digo, eu acho que o mercado que eu vejo muito resistente a mudanças é o varejo, de forma geral. Porque, por exemplo, um varejo é um açougue, um mercado que ele quer fazer uma carne moída, um hambúrguer, uma almôndega, ele também precisa do selo de inspeção. Ele precisa ser registrado no selo de inspeção. Porque se, assim, fazendo uma comparação bem esdrúxula aqui, se a Sadia, que é uma empresa grande, ela segue um monte de regra para poder colocar aquele hambúrguer ali no freezer daquele mercado, né? Por que o mercado, o açougue, ele pode pegar um hambúrguer e enrolar de qualquer jeito e dizer que é hambúrguer e acabou? Ele não pode. É claro, ele não vai seguir as regras no mesmo padrão, né? Não é o mesmo nível de exigência, mas ele precisa produzir aquele produto de uma forma segura, porque carne moída é um produto muito complicado também de manipular, contaminar, é um produto que traz muitos riscos. E aí, esses varejos, esses mercados, eles apresentam uma resistência muito grande na hora de mudar. Porque é aquele cara que está no açougue há 50 anos, enrolava carne no jornal,
fumava em cima da carne, que era assim, né, há 50 anos atrás, com um facão e cinza de cigarro batendo em cima da carne e tá tudo certo. Então, para esse cara é muito difícil. O produtor de queijo, os pequenos produtores, eles ainda têm alguma, digamos que, um pouco mais de consciência, talvez, eu vejo, sabe? Porque pro cara que tá ali no açougue, mas a carne já veio, já tá pronta, já tá tudo certo. Então, tem muito esse pensamento. Então, tem muito. No mercado e no açougue, eu vejo mais, sim. Porque você citou aí a questão. Um açougue, ele precisa ter uma regulamentação também. Porque acho que fica muito na cabeça do povo que já chega ali meio que o quarto inteiro, e aí beleza, tá tudo certo porque aquele pedaço já tá inspecionado. E não é bem isso, né? Não é bem assim. O que acontece? Se esse açougue ele embala um produto na ausência do consumidor, isso caracteriza uma fabricação de um produto de origem animal. Então, ele precisa ser registrado no selo de inspeção. Se esse açougue, ele faz um hambúrguer, você chega e pede assim para o açougueiro no balcão. Moe essa carne aí para mim, ou então, faz um hambúrguer aí para mim. Aí não é caracterizado a fabricação, porque ele não está embalando na sua ausência, ele não tem que rotular aquele produto que você pediu, ele fez e te entregou. Entendeu? Então, tem essa diferença. Tem os açougues que não fazem a fabricação e tem os açougues que fazem fabricação. Aí, esses precisam ser registrados. Os outros, não. Só licenciamento sanitário, são licenças mais simples. Cara, é muito detalhe. E aí, isso vale também pro mercado, que tem aquele açougue lá dentro. Né? Que eu vejo muito que é uma área que eu acho que o povo não tem muito essa consciência de que o açougue precisa também, o mercado, se ele faz essa produção, ele precisa ter ali também um responsável, correto? Exatamente. Se você vê um mercado que ele está embalando o produto, então assim, às vezes você entra no mercado e tem uma geladeira cheia de bandeja e carne picada, e carne em cubinho, e carne moída na bandejinha. Se ele está fazendo aquilo ali, ele tem que ter licença, ele tem que ter um responsável técnico. Que é o responsável técnico que vai controlar. Inclusive a questão das fraudes, que é muito comum fraude em varejo. Carne moída, reaproveitamento, enfim. Então, é uma forma também de segurar a empresa, entende? De fazer determinadas práticas comuns aí que a gente vê. E aí isso vale também para peixaria. Vale também para peixaria. Né? Que, como eu falei, muita coisa. Essa parte de alimentos é uma área que eu acho que a gente ficou muito sem assumir o lugar que é nosso. É verdade. Né? Porque exatamente, eu acho que é exatamente que a população não tem esse conhecimento e a gente acaba não tendo, a gente tem o conhecimento, mas não assimilar a informação de que é uma área que a gente deveria estar se apossando dela. Com certeza, e aí a gente está abrindo competição para outros profissionais que, com todo respeito às outras profissões que trabalham, né, na área de alimentos também, mas elas não deveriam estar ocupando esse lugar, porque não existe um profissional que entenda mais tecnologia de produtos de origem animal que o médico veterinário. Não tem, porque não tem na grade dessas outras faculdades, enfim, de nutrição. E o que a gente vê é que existe até algumas cidades e alguns estados que precisaram abrir a regra. Então, precisaram abrir espaço para nutricionistas, para engenheiro poder assinar uma responsabilidade técnica, porque não tinha veterinário para assinar. Então, complicado, né? Está acontecendo. Eu só tenho uma crítica que eu costumo fazer nessa questão de produto de origem animal, que eu acho que é um pouco estranho, que é o fato de apiário ter que ter veterinário.
Porque, porra, não sei nada de abelha. Não é? tem que ver. Porque, cara, o que eu sei de abelha? Nada. É. E aí a gente vê também que tem que buscar um conhecimento por fora, né? É, Por falta. né? Falta. Porque pelo fato de ser um produto de origem animal, vem da abelha, tem que ter um veterinário. Mas Tem aí, que ter. mas aí eu acho que falta um pouco na nossa grade curricular isso. Porque a gente não vê nada disso. Quando o povo fala em tecnologia de carne, fala em tecnologia de leite e pronto. Sim. Fica as áreas de tecnologia, inspeção. Não, e assim, até por exemplo, a própria inspeção, quando eu fiz, eu estudei muito o RISPOA, que é a legislação federal. Uhum. Só que o que a gente vê no mercado de consultoria, que é um mercado que as pessoas pouco conhecem, pouco falam, eu não trabalho com RISPOA. Eu trabalho com as legislações do meu município e do meu estado. Então, assim, até dentro da própria área de inspeção, quando o veterinário ele pensa em trabalhar com alimentos, ele pensa nele lá na grande indústria, no abatedouro, e acabou, é isso, é aquele mundo. Só que, na verdade, a grande oportunidade está nas pequenas e médias empresas. Que foi aquilo que você perguntou, mas peixaria também precisa? Precisa. Açougue precisa? Precisa. Quantos açougues e quantas peixarias você não conhece aí na sua cidade? E que muito provavelmente não tem um veterinário ali para poder trabalhar. Sim. Então, até dentro da área, dentro de alimentos, dentro de inspeção, as pessoas pouco conhecem essa parte da atuação dos pequenos produtores e tudo mais. Então, acho que também tem um pouco isso, sabe? Eu mesma tinha esse imaginário, vou trabalhar com alimentos, eu vou trabalhar aí numa empresa grande e abate, a inspeção logo não abate, né? E, na verdade, não. Você pode trabalhar na industrialização. É porque, exatamente, eu acho que a visão que se tem é exatamente como eu comentei, essa de que o açougue não precisa, uma peixaria não precisa, né? Uma Sim. fábrica pequena de queijo não há essa necessidade. E aí a gente vê que a gente acaba perdendo mercado. Exatamente. Perde muito. Né? E assim, quem aproveita acaba surfando um pouco, né, nesse vazio. Sim. Você vê um mercado muito dominado de uma certa forma. A gente conhece, né? Por exemplo, aqui no Rio, todo mundo se conhece praticamente. Quem assina, quem faz, quem está fazendo. Quem está fazendo fulano? É fulano. Entendeu? Então, a gente se conhece porque é pouquíssima gente que entra. E aí muita gente acaba se frustrando, não consegui entrar no mercado, não consegui entrar no mercado, mas na verdade ela nem tentou entrar. Ela está falando que ela não entrou porque ela fez um processo seletivo de uma empresa no LinkedIn e aí ela não passou naquele processo. Aí na cabeça dela ela não conseguiu entrar no mercado, só que na verdade ela não foi para o lado certo, que é o lado que está precisando dela, assim, que está pedindo pelo amor de Deus para ela estar lá. Entende? Porque realmente é muita pouca gente que trabalha com isso. E é muita legislação também, né? É quase um advogado. Porque, como você Mas falou, né? defesa. Não, porque o município às vezes tem uma legislação, o estado vai ter outro. Aí quando você passa para a esfera federal já é outra coisa. E aí saber ali o que você tem que usar que é o complicado, né? Assim, o que eu sempre recomendo é você entender primeiro qual é a demanda que você tem antes de você começar a estudar. Porque também não adianta. Já pensou se eu colocasse na minha cabeça, eu vou trabalhar com abatedor, vou começar a estudar a legislação de abatedor. Eu moro na capital do Rio de Janeiro. Eu não tenho abatedor na capital, então não adianta eu saber essa legislação de cabo a rabo se eu não vou conseguir aplicar ela. Então, o que eu sempre recomendo é você entender qual é a demanda que tem na sua cidade, nas cidades próximas, nas cidades vizinhas. Tem muito produtor de queijo? Tem muito produtor de embutido? Qual é a característica? E dali você começar a direcionar seu estudo.
Então, direcionar a tecnologia, direcionar a legislação que você vai estudar, qual o selo de inscrição que tem aqui nas cidades. Então, ir direcionando, sabe? É a melhor forma, porque ninguém sabe tudo. Ninguém vai decorar tudo. Né? Então, a gente precisa como você estudar falou de forma também, né? inteligente e direcionada. Vai ter a questão de instalação, equipamento. Cara, é muita coisa. Eu também, eu olho para a clínica e fico assim, é muita coisa. É porque a gente pensa assim, na época de faculdade, eu visitei um abatedouro bovino, um abatedouro frango, e uma granja de suíno. E a gente vê assim, que é o detalhe do uniforme, do meio, do local onde você vai lavar a bota, do local onde você vai lavar a mão, do vestiário, da roupa. É um monte de detalhezinho, né? E aí... E às vezes, assim, quando a gente, por exemplo, tem fábricas que eu construí do zero, não tinha nada no lugar, aí constrói do zero, e você está atento a muitas coisas, assim, muitas coisas para chega na inspeção. Aí vem o fiscal, aí olha, por exemplo, ralo do banheiro, faltou uma tela para não passar a barata do ralo do banheiro. Sabe? Aí o fiscal vai e pontua isso. Assim, ele tá certo, ele tem que pontuar, tá certo. Mas você fica, caraca, meu Deus, foi tanta coisa que eu tive que ver e acaba que passa um detalhe tão bobo, uma coisa tão pequena. E, assim, às vezes acontece, né? Ninguém é perfeito, ninguém tá acertando tudo sempre. Então, isso pode acontecer também, realmente, são muitos detalhes. É claro que tem coisas que são detalhes, tem coisas que reprovam, né? O cliente numa auditoria de uma fiscalização. Não, isso aqui não tem como. Então, também a gente tem que saber separar o que são os detalhes, né? Do que são coisas que você, como profissional, você precisa saber fazer. E aí eu vejo, por exemplo, tem amigos meus que muitas vezes comentam, é frescura a questão, por exemplo, a granja de matriz que você não pode ir de qualquer jeito, de qualquer hora, qualquer momento. Então, é muita frescura. Cara, frescura não, é uma questão de manter a sanidade geral daquele local ali, né? Porque se vacilar num ponto ali, lasca tudo. Exatamente. E assim, acho que a gente tem que pensar que se existe uma regra para uma determinada coisa, é porque existiu anos de estudo para poder criar aquela regra. Então, muitas vezes a gente não enxerga um sentido em uma determinada regra, só que, na verdade, tem. E aí, quando você quebra ela, muitas vezes você descobre o sentido dela da pior forma possível, sabe? Então, também tem muito isso. Às vezes a gente não enxerga determinados sentidos em algumas cobranças. Eu mesma já não enxerguei e depois eu vi que não era tão à toa assim, sabe? Né? Porque eu já falei algumas vezes, é o detalhe que às vezes complica, né? Sim. E você acha que a gente deveria ter mais preparo para formar esses RTs? Olha, eu acho, assim, teve o conselho, ele até tirou a obrigatoriedade de fazer o curso de RT. Eu já não sei se essa obrigatoriedade foi retirada só do Rio ou se foi de todos os estados. Eu acho que foi só do Rio. Porque antes, para você assinar a responsabilidade técnica, você precisava fazer um curso de responsável técnico. E aí você fazia o curso e depois você estava apto a assinar. Esse curso era bem legal, porque ele falava sobre os aspectos jurídicos da responsabilidade técnica. Então, não era mais um curso para te conscientizar de... Não, você não pode só assinar, você não pode aceitar um saco de ração pela sua RT. Então, assim, isso era legal. Eu acho que poderia haver, de repente, cursos para tipos de estabelecimento. Eu acho que seria legal, assim, sabe? Porque também existe responsável técnico de pet shop, existe responsável técnico de apicultor. Então, é muita coisa. Então, se tivesse, de repente, um preparo específico para a área, seria legal.
Uhum. sabe? Um pouco, o pessoal geralmente separa uma notícia, e uma delas que o pessoal separou aqui foi exatamente essa, a do Conselho Regional do Rio, que diz que não precisa mais do curso de RT. E, se não me falha a memória, o CRMV de São Paulo lançou agora uma cartilha para RTs, Uhum. né? Você acha que deveria ser mantido e que essas cartilhas ajudam? Eu acho que tudo que é obrigado é melhor, né? Eu fiz Eu, há muitos anos atrás, eu estou formado tem 21 anos. Então acho que minha filha está com 17, ela devia estar com uns 3, 4. Eu fiz um curso de RT para a área de alimentos. Porque era uma área que eu pensei em atuar também. Só que, uhum, obviamente, eu não pensei assim, vou meter as caras, eu vou primeiro ver o que é. E aí fiz o curso. Né? uhum, E eu achei exatamente essa. É importante você saber. Obviamente, como eu falei, já deve ter uns 10, 12 anos que eu fiz, muita coisa mudou e muita coisa eu não lembro. Né? uhum. Mas eu vejo, por exemplo, aqui em Brasília, se não me falha a memória, nunca teve curso para RT de área nenhuma. Então o cara te procurava, você quer assinar, beleza. Mas não tem essa noção da importância, né? É, assim, eu acho que hoje eu vejo um movimento muito grande. Isso é legal de falar, assim, até da própria internet mesmo, próprio Instagram, de profissionais que começaram a falar sobre atuação. E aí acabou que eu acho que os profissionais que estão na internet também falando sobre isso e trazendo essa consciência ajuda muito Uhum. a não permitir, é claro, né? Isso é um buraco muito mais embaixo. Não estou falando que os profissionais que estão na internet estão salvando tudo. É claro que não, isso ainda acontece. Mas traz uma consciência para o profissional e para o próprio empresário, dono da empresa. Porque quando a gente faz um anúncio no Instagram, a gente não atinge só o veterinário, a gente Não. acaba atingindo as empresas também. Acaba escoando um pouco para lá, porque eles consomem esse conteúdo. Existem profissionais que fazem conteúdo só para as empresas, então Uhum. as empresas estão recebendo essa informação. Então, acho que isso é um movimento legal também, que a internet acho que está ajudando nessa questão da consciência, do que é de fato trabalho, que não é só assinar, que existe função, tem muita função, tem muita coisa para fazer. Eu não consigo nem imaginar como é estar numa empresa e não ir lá, porque eu tenho várias funções dentro de uma empresa, entende? Então, eu acho isso legal. Com relação ao CRMV e ser obrigatório ou não, eu entendo a questão da desburocratização, eles não quererem burocratizar tantas coisas. Mas se você tem profissionais responsáveis e tal que estão atuando, beleza. Mas será que está todo mundo nessa pegada? Então, talvez ter, né, esses cursos seria interessante, sim. É, porque, porque, eu, Obrigatório. porque eu vejo que acaba sendo também um diferencial quando você vai contratar um responsável técnico, né? Entre contratar um que sabe o que vai fazer e contratar um que talvez saiba, eu prefiro no que sabe, Com certeza. né? E aí essa questão de ter ainda que seja um certificado de que fez o curso, deveria ser um diferencial. Sim, O sim, com certeza. pior é que acaba sendo. O diferencial acaba sendo o preço. Quem aceita menos. O que acaba desvalorizando a gente. Exatamente, exatamente. Isso é muito ruim. Aqui no Rio, porque acaba que assim, principalmente quando a gente trabalha com a regularização das empresas, se ele precisa regularizar, não é o cara que vai cobrar R$ 500 dele que vai conseguir tirar a empresa dele do papel, Sim. né? Então, quando você entra, eu gosto muito de entrar como responsável técnica nas empresas, e hoje todas as empresas que eu tô foram dessa forma, é depois de regularizar.
Eu não sou muito fã de entrar em uma empresa e tirar um profissional dali. Não que eu veja que tem problema, às vezes se a empresa não tá satisfeita com aquele responsável técnico, ela tem todo o direito de mudar, né? Mas eu prefiro pegar o cara lá do comecinho, que está ilegal, e aí vir num processo de regularização e, e assinar. Então, eu não tenho tanto problema com as pessoas acharem que a minha RT vale R$ 400, sabe? Porque ela sabe que tem um trabalho muito complexo por trás, de regularização e tudo, então eles geralmente não preferem arriscar, entende? Acaba que é um diferencial muito grande, né? Você... o que eu costumo dizer, na verdade, é o seguinte. O pessoal tem que entender o seguinte. Que o bom trabalho, ele tem um valor. Aí cabe a quem está contratando definir se ele quer um bom trabalho ou se ele quer só o valor. Exatamente. Né? E aí eu acho que cabe também a gente se valorizar nessa questão. Com certeza. Né? Beleza, meu trabalho vale tanto. E eu lembro que quando eu fiz um curso de perícia forense. E aí um dos exemplos que ele deu foi um dentista, que aí o cara procurou ele, e aí, meu valor é tanto. Ele, procurou um outro, não. Encontrei um outro que o valor dele é 20% abaixo. O cara falou, beleza, pode ir lá, só não compara o meu trabalho com o dele. E, obviamente, ele não desqualificou o trabalho do outro. O cara acabou fazendo com ele? Acabou fazendo com ele. Mas ele não disse, o serviço do outro não é bom. Ele disse assim, só não compara o meu com o dele. Então, se você quer um bom profissional que vai fazer a diferença para aquilo que você quer, aquilo que tem que ser cobrado. Ele vai ter um valor que condizente com aquilo. E aí, obviamente, ele vai virar e poder falar pro cara, a sua proposta era essa. Então eu quero isso. Né? Ele tem como também exigir um pouco mais. Exatamente. Né? Porque eu estou contratando um serviço para isso. Exatamente. E aí a gente entra numa questão também, eu acho legal falar isso, que muitas vezes acontece de uma empresa, né, de um empresário, ele acaba, eu vou contratar um profissional para quê? Eu faço aqui o que a vigilância mandou, eu faço aqui o que o fiscal mandou e acabou, não tem porquê, enfim. Eu contrato só um responsável técnico lá na frente. E assim, fiscal não é consultoria. O fiscal, ele é um veterinário, ele é pago pelo governo e ele não é só consultoria. Então, a gente não pode confundir as coisas. Tanto a gente como profissional, quando a gente troca com a fiscalização, quanto a empresa indo até o fiscal buscar informações. O fiscal, ele não tem responsabilidade de te indicar materiais mais baratos, de pensar no faturamento da sua empresa, de pensar em e fora que se o fiscal bater lá e você não tiver o responsável, você está enrolado. Assim, o fiscal ele não vai pensar nesse seu processo de regulação pensando na questão do lucro, do dinheiro, de nada disso. Ele vai fazer cumprir a lei. Quem vai pensar nisso é o consultor. Então, também você contratar uma consultoria é uma forma de você economizar dinheiro, porque lá na frente a conta vai fechar. Porque se você der com a mão nos peitos, né, a empresa, falar, eu vou fazer, vou acontecer e depois eu contrato com o responsável técnico. Você muito provavelmente vai tomar decisões muito ruins. Que um consultor, de repente, ali você contratando, lá na frente você vai economizar um material que ele vai te indicar, uma forma de construção, um galpão, uma propriedade. E eu vejo que você também contratar uma consultoria, como você falou, facilita a sua vida, né? Porque você não precisa preocupar com eu vou buscar isso aqui, eu vou buscar aquilo ali, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Você tendo um consultor, ele vai te direcionar para aquilo que você deve fazer. Exatamente. E a gente não pode confundir o papel do fiscal aí. Os órgãos, eles são abertos à orientação.
mas são coisas diferentes. O consultor também ele tem que entender que ele tem que buscar o conhecimento por ele. Ele não pode ficar usando o órgão de fiscalização como muleta, nem fiscal como muleta. Caiu mesmo. Né, a gente estava falando a respeito da consultoria de que o RT não deve esperar ser muleta de fiscal, não usar o órgão público para isso, porque ele não recebe para isso, né? Ele Sim. recebe para fiscalizar. O consultor é você. Você que está sendo pago para fazer a consultoria. Você que está sendo pago para fazer o rótulo. Você não pode achar que o fiscal vai lá, você vai mandar o trabalho, o fiscal tem que consertar o seu rótulo. Isso acontecia. O ideal é que não precise, né? Oi? O ideal seria que não precisasse. Exatamente. Só que assim, e aí quando o CIF, né, não faz mais isso, alguns estados também não estão fazendo mais, no máximo circula o que está errado. E teve profissional que ficou com raiva. Como assim? Aí se uma rótula passar errado, você tem que estudar. Você tem que ter certeza do que você está fazendo. Isso, não é o fiscal. Você que está sendo pago. Cara, não sei quantos mil. E é algo constante, né? Porque a legislação também vai se atualizando. Exatamente. Você não vê as lupas nos rótulos? Uhum. Vê agora? Alto teor. Quem sabia fazer isso na época que trocou, né? Que agora já passou a obrigatoriedade. Surfou muito. Ganhou muito dinheiro, porque todas as empresas precisaram trocar os seus rótulos. Né? Então, assim, a gente viu um começo aí muito difícil, empresas grandes com muitos erros de rótulo, porque mudou muito a legislação. Mas é isso, quem estava sabendo fazer saiu ganhando demais. E como você falou, você presta consultoria no país todo? Ou você está mais... E quem quiser procurar, saber mais... Sim, eu faço para todo o país, só responsabilidade técnica que não, obviamente. Sim. Eu só faço no Rio, porque eu preciso fazer as visitas. Mas tanto a parte regulatória, ou de controle da qualidade, auditoria, rotulagem, principalmente, né, que é um serviço muito tranquilo, assim, na verdade todos são. E você fazer de forma digital, super dá para fazer. Então, assim, já legalizei indústria na Bahia, em Palmas, no Tocantins, então, e foi tranquilo, foi totalmente remoto. E com o tempo também vai ficando mais tranquilo, né? De você pegar os detalhezinhos de cada estado. Com certeza, com certeza. E, assim, na verdade, o que muda é muito pouco, sabe? O que muda, assim, é muito pouco. A ideia central, ela é sempre a mesma. Não é porque também, o sim é tudo de qualquer jeito. Não é tudo de qualquer jeito. Tem muita regra eles também. seguem mais ou menos um modelo padrão, né? Porque meio padrão, sim. Não pode se distanciar muito do que é a legislação federal. Exatamente. Exatamente. O que você vê muita diferença, por exemplo, do federal, que eu percebo, é muito documental, questão de rastreabilidade do alimento, parte de documentação. Então, assim, tem que estar tudo muito redondo. Então, é difícil, por exemplo, uma indústria que está no Serviço de Inspeção Federal, ela precisa ali de um setor da qualidade realmente ali todo dia, para poder manter aquelas documentações. Então, assim, gera uma demanda de pessoas também. Acho que não é só com relação à estrutura da fábrica, sabe? Diferente de um serviço de inspeção municipal, que é um pouco menos burocratizado com relação aos relatórios que você precisa enviar, enfim. Então, se torna mais fácil, uma empresa menor, sabe? Então, acho que é mais isso. Mas mesmo assim, ainda é muita papelada, né? Muita. Todas as empresas. Eu imagino, muito papel. Porque e aí, quando eu digo papelada, não são só os relatórios. Porque você vai ter os POPs, vai ter toda aquela papelada para a parte de dentro. Hoje são os programas de autocontrole. E tem, assim, são 18.
18 programas de autocontrole Credo. total, 18 pontos de controle, mais os POPs. Aí você imagina aí, cada programa desse, são 18. Aí você escreve, aí nesses programas você diz o que você vai controlar naquela empresa, por que você está controlando aquilo, e se der algum problema, o que você vai fazer. Então, por exemplo, tem programa de autocontrole sobre iluminação. Aí eu vou controlar a minha iluminação. Por que eu tenho que controlar a iluminação? Se eu tiver pouca iluminação, pode passar uma carne estragada pelo meu colaborador e ele não vê. Se a minha luz não tiver proteção contra estilhaçamento, ela pode quebrar em cima da minha carne. E eu vender carne com vidro. Não dá. E aí, tá, beleza. O que eu faço, então, se acontecer isso? Aí você tem que dizer no programa. O fiscal vai avaliar. Seu programa está completo, não está adaptado para a sua realidade. Porque tem gente que pega modelo e acha que o modelo está valendo. Cara, assim, eu reclamo muito, principalmente na minha área, que é a clínica de pequenos, que é do povo trabalhar muito com receita de bolo. Se é assim, faz assim. Se é assado, faz assim. Cara, não é. Cada situação é diferente. E eu acho que se aplica também nesses casos, né? Com certeza, com certeza. Não é porque o pop que você viu na internet é assim que o pop da empresa que você vai trabalhar tem que ser também. As empresas mudam, são diferentes, então você precisa entender a realidade. É claro que pode dar um norte, pode facilitar a vida para você não ter que escrever tudo do zero, pode, mas não pode ser a receita de bolo. Porque você precisa analisar aquela linha de produção toda para poder entender se está faltando alguma coisa ali, se não está, se tem que incluir, se aquilo ali não tem nada a ver. Então, é importante. E eu vejo essa questão das receitas de bolo muito complicado, porque, como eu falei, cada caso é um caso. Exatamente. Até de empresas do mesmo segmento, cada empresa é uma empresa. A empresa pode produzir o mesmo produto que a empresa concorrente dela, mas vai ser diferente, porque as máquinas não são as mesmas, às vezes o fornecedor não é o mesmo. Você tem salas e produção de produtos diferentes que podem gerar uma contaminação cruzada em uma empresa que na outra não tem. Então, se numa empresa que eu trabalho, eu faço presunto numa empresa, mas essa mesma empresa trabalha com avelã, com pistache, com um monte de coisa que dá alergia, e a outra não trabalha, será que o risco, os meus programas vão ser da mesma forma? Não vão. E fora que dependendo do local onde está essa fábrica, a temperatura muda. Exatamente. E aí todo o processo muda. Exatamente. As máquinas, tudo muda. É um detalhe, cara. Eu volto a falar, é um detalhe, é muito detalhe. É muito detalhe. A veterinária é cheia de detalhe. É maravilhosa essa profissão, todas as áreas, porque eu também olho para a clínica e fico, nossa, é muito detalhe, gente, é muito detalhe. Silvestre também, muito detalhe. E eu vejo, assim, que existe a importância de que aquele alimento ele tem que estar bem seguro, bem produzido, para que não tenha problemas como a gente teve recolhimentos de lotes de massa de tomate, de vários outros produtos por falha na produção. E algumas falhas besta. Exatamente. E é muito pior quando esse recolhimento ele é exigido pelo órgão. Quando ele é exigido pela empresa, eu acho que tem um outro olhar, né? A empresa, ela enxergou o problema que ela teve naquele lote, naquela produção, então ela recolheu. Agora, quando é um órgão que fez um teste, viu pelo de rato, aí eu já acho complicado. É porque fica ruim para a empresa. Exatamente. Porque para aquela empresa entende, é diferente. E geralmente o tempo que ela observou aquilo, muitas vezes nem chegou numa prateleira ainda o produto dela. Então é diferente. Ela vai acionar quem comprou e vai recolher. Que aí são os controles de qualidade. Exatamente. É um programa de autocontrole, que é o de recall, né? Aí você escreve o que você vai fazer,
como que você consegue identificar para quem que você vendeu. Então, tem lá, né, validade, fabricação e lote do produto. Você tem que dizer, a minha nota fiscal, eu tenho um sistema que sai o lote que eu vendi. Então, eu consigo localizar por esse sistema e aí eu consigo recolher. Aí você faz a simulação também do recall. Você coloca uma situação hipotética e aí você simula aquele recolhimento, né, e vê se você consegue fazer. Então, é um controle da qualidade, sim. E aí, eu vou frisar, é importante a questão da consultoria em si também para poder mostrar que esses problemas podem acontecer e como eles podem ser solucionados. Exatamente. O controle da qualidade, ele está ali para isso, para trazer solução, não para trazer problema. A gente, como profissional, a gente tem que entender que a gente está para solucionar problema, não para apontar erro também da empresa. Tá errado isso, tá errado aquilo. De vez ele sabe que tá errado, mas ele quer que você diga o que ele faz para melhorar da melhor forma possível. É melhor você prevenir o dano do que consertar o dano. Exatamente. Né? E aí esses controles, esses autocontroles vão servir para isso, como uma prevenção de dano. Exatamente. E prevenção tem o que a gente chama de ação preventiva, então o que eu faço para prevenir, e ação corretiva, que é o que eu faço para corrigir se aquela não conformidade, né, se aquele problema vier a acontecer. E a gente tem que estar preparado para os dois casos. E como profissional também, saber qual é a melhor ação corretiva para aquela empresa. Porque não adianta achar que a melhor solução para uma grande empresa vai ser a melhor solução para uma pequena empresa. Então, a gente também tem que ter esse tato, né, beleza, qual é a realidade dessa empresa, o que ela pode fazer, qual o melhor para essa empresa? Ela tem mais capital, vai solucionar mais rápido, então vou sugerir isso, sabe? Então, tem que ter esse olhar também. E já teve alguma que você chegou e falou, essa aqui não tem jeito? E no final deu jeito? Sim, já aconteceu. E eu percebo que não tem a ver com o estado que a empresa está. Tem muito mais a ver com a gestão. Se a gestão da empresa, se o administrador, se o dono, ele quer melhorar. Então, a empresa pode estar um caos. A pior coisa que você já viu. Você falou, eu lembrei aqui de um caso. E aí... Só que, sim, os donos estavam muito engajados em melhorar. Foi um processo lento. Mas hoje a empresa ela tem até estrelinha na fiscalização. Sabe? Então, isso é muito legal. E, às vezes, você pega uma empresa que está mais ou menos, mas a gestão não está muito engajada. E aí o trabalho não evolui. Então, acho que não tem muito a ver com o estado que a empresa está, mas tem a ver o quanto a gestão está disposta a fazer o seu trabalho acontecer. Porque a consultoria é 50-50. 50% é responsabilidade sua e 50% é responsabilidade da empresa. Então, a empresa precisa agir, tomar atitudes, né? Mas eu acho também que, assim, quando ele pensa em contratar uma consultoria para aquilo, ele pelo menos já tem a intenção de querer modificar. Mas tem uns que acham que você faz milagre, sabe? Aí você começa a colocar as coisas que ele tem que fazer, aí ele começa a não querer. Entende? Isso acontece também. Dele contratar. Eu contratei aqui a RT, eu contratei aqui a consultora, ela vai dar o jeito dela. E não é assim, né? Então isso acontece também. Mas deve ser menos. É pouco, mas é o que a gente chama do cliente ruim, né? Que não faz o que a gente pede. Aí é melhor você mesmo romper o contrato, porque senão você vai acabar ouvindo coisa que você não quer, não tem como sair uma coisa boa disso. Você também fica um pouco manchado com a fiscalização, eu acho. Chega um fiscal lá, fica você o nome lá e o cara não tá fazendo nada. Por mais que você esteja se resguardando, eu acho que tem um limite. Sim. Né? Se não está atendendo suas solicitações, não tem por que você estar lá. E no começo é difícil de entender isso. No começo da carreira.
que a gente, preciso de dinheiro, preciso pagar, meu Deus, como é que eu vou fazer? Mas depois você vai entendendo que tem tanto lugar que você pode entrar, tantas empresas para você trabalhar, você não precisa ficar se prendendo a gente que não dá importância que você está falando, sabe? E quais são os planos para o futuro Os da meus? empresa? Uma expansão, né? Talvez, assim, não pensei muito nisso ainda não, para ser honesta. Tô indo mais devagar, assim, na verdade, como eu falei, eu queria fazer mestrado, né? Eu queria ser professora. Então, a minha expansão está muito mais voltada para o meu Instagram hoje, para a parte de mentoria, parte de educação, de cursos para profissionais, do que para a consultoria em si. Não que eu não preste consultoria, eu presto. Mas eu acredito muito também, o meu noivo, ele é estrategista digital, ele cuida dessa parte de marketing digital e tudo, então acaba que nesse lado da minha empresa eu tenho um sócio, né? Isso foi uma coisa que eu senti falta também no começo, de apoio, de ajuda, né, para fazer as coisas. Então, eu acho que duas cabeças pensam melhor quando estão. Não que você não consiga gerir um negócio sozinho, mas para administrar. É mais fácil. Aí a minha parte de expansão é mais para esse lado. Não que eu não pegaria projetos, nem nada assim, mas os planos estão mais ali. O pessoal... o pessoal separa aqui, que são perguntas e respostas teoricamente rápidas. Eu digo teoricamente, mas pode ficar tranquila. Qual o seu animal favorito? Meu animal favorito? Falcão. Qual animal você seria? Falcão. Quais são os principais desafios na área de RT? Na área de RT? E da consultoria? Lidar com pessoas. Lidar com gente é complicado mesmo. Um sonho. Um sonho? Que mais veterinários trabalhem com RT. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? A visão de um falcão. Filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Que tem algum animal? Nossa, que eu não sou muito boa de filme, de série, de desenho. Tô tentando pensar aqui. Eu só consigo pensar nas duas séries que eu mais assisto, porque eu fico num looping, sabe? De série, que eu não tenho coragem de assistir série nova, porque é tanta coisa ruim. Eu falo, isso aqui é bom, vou reassistir. Aí eu não consigo. Deixa eu ver. Qual que eu gosto? Gente, Sabrina. Pronto, Sabrina, tem o gatinho dela que protege ela. Eu gosto. Tem um filme, eu não sei se você já assistiu, que chama Feitiço de Áquila. Não. É um filme antigo, que a história exatamente é um romance que se passa na época medieval, onde durante o dia ela é uma águia e só se transforma à noite. E ele, durante a noite, vira, se não me falha a memória, acho que é um lobo. Então eles nunca conseguem se encontrar. Só que ela tá sempre com ele, porque é uma águia, é um falcão que tá sempre com ele por conta de uma maldição. Esse filme é bem legal, mas é bem antigo. É bem antigo. Voltei. Voltou. Então, mas esse filme, O Feitiço de Áquila. Feitiço, vou assistir. Eu acho que tem na Netflix. É porque eu trabalhei com falcoaria antes de alimentos. Então, eu tenho um fascínio
por aves de rapina, de forma Mas geral. esse filme é muito bom. Esse filme eu já assisti algumas vezes. Mas é um filme antigo. Bem antigo. Tem algum animal que você tem medo? Medo? Aranha. E qual que é a melhor parte de trabalhar com RT ou com consultoria? Eu gosto do meu estilo de vida, da remuneração, de uma agenda flexível. Eu gosto. É mais tranquilo, né? O pessoal também geralmente separa aqui a questão da dica, né? Da dica, né? E qual dica você daria para os estudantes de medicina veterinária que pensam em trabalhar com a parte de RT, qualidade de alimento ou consultoria? Não tenham medo de investir em conhecimento e também entendo que conhecimento não é só conhecimento técnico. Um bom responsável técnico, ele é bom em legislação, mas ele também é bom em vender o peixe dele, em vender serviço. Ele também tem que ser bom em liderar pessoas, ele também tem que ser bom em lidar com pessoas. Então, você tem que estudar gestão de pessoas, liderança, você ser um bom líder para você dar resultado com o seu trabalho. Então, estudar não é só legislação. Uhum. E redes sociais, quem quiser mais informação? As minhas? Uhum. É @Sara Trifilho. TRIFILIO. Queria agradecer, né? Eu acho que a gente falou bastante sobre Sim, foi legal. muita coisa. Já acabou que a gente não ficou muito só focado na questão da RT, eu acho que, né, a questão de que realmente, assim, fazer estágio, cara, eu acho que é extremamente importante em todas as áreas, até para poder definir o que você quer da vida enquanto você estiver na faculdade, né? Com certeza, com certeza. Buscar estágios, mas também não, porque assim, como é uma área que acaba, tem muita questão do sigilo industrial, né? Uhum. Já tive problema com isso, por exemplo. Então, com o estagiário, de não guardar sigilo, né, das empresas, enfim, isso é bem complicado. E aí acaba que é uma área que fica muito fechada para estágio, por conta disso, né? Uhum. Mas eu falo assim, com tranquilidade, se é o que a pessoa quer, mesmo ela sem o estágio, ela consegue. É uma coisa que eu até falo com os meus alunos, se você quer trabalhar nessa área, você tem como, de repente, aprender, fazer um curso prático, e aí você pegar aquele conhecimento e levar para uma instituição de caridade, uma casa de apoio a crianças com câncer que oferece alimentação, e aí você começa a implementar um controle da qualidade de uma forma gratuita. Então, você doa o seu trabalho, você pega experiência, porque você entende como funciona a dinâmica de um serviço de alimentação. Uhum. Então, assim, existem formas de você se inserir, né? Mesmo se você não conseguir uma porta aberta durante a graduação, porque pode acontecer. Justamente, não julgando as empresas, não, porque eu mesma já tive problema com isso. Uhum. Entendeu? De questão de sigilo industrial, eu abro o programa de estágio, não tem problema nenhum, mas eu entendo quem não abre. Sabe? Uhum. Queria agradecer mesmo. Obrigadão. Obrigada a você. Legal que você já pensou em CRT também. Né? Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Vídeo, internet, marketing. A galera tem estúdio onde eu gravo podcast. Tem estúdio com chroma key. Tem estúdio com cenário fixo. Então, se vocês precisarem fazer curso, videoaula ou o próprio podcast, a galera aqui tem uma equipe boa para poder fazer isso para vocês. E dizer que é isso. E até semana que vem.